Estamos de volta para mais um Bíblia Fala, aqui na Rádio RCS e também no Hope Channel Portugal. É sempre um privilégio podermos estar consigo e por isso mesmo vamos abrir a Palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. É essa a nossa intenção quando aqui conversamos, eu e o Pedro Esteves, mas é sobretudo para que você também possa ouvir a Palavra de Deus naquilo que o Deus do céu tem para nos dizer. O desafio que lhe coloco hoje é que nós possamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro, para lermos os versículos 11 a 13, que diz: havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pedro, saber que Jesus vai voltar e que vai pôr um fim, no fundo, a toda esta vida que nós conhecemos neste planeta, que é uma vida de pecado, é inevitável que, de alguma forma, nós tenhamos a vontade de mudar a nossa forma de viver. Essa mensagem, se ela não tiver implicações da nossa forma de viver, é porque nós não queremos nela. Por isso é que o apóstolo Pedro começa por dizer, exatamente, nestes versículos que leste, se nós sabemos que todas as coisas nesta terra vão perecer, quer dizer, vão acabar, que pessoas não nos convencer até lá, até esse dia chegar. Pessoas, lá está, no trato, na piedade, na prática da vida. Em certo sentido, nós até podíamos alargar esta reflexão para dizer que todo o conhecimento de coisas como, na linguagem cristã, chamamos a doutrina bíblica, toda a mensagem da Bíblia que pode ser conhecida e organizada, nada disso pode ser visto como um exercício teórico. Mas temos que admitir que muitas vezes esse é um risco bem associado à leitura ou ao estudo da Bíblia, por exemplo. Torna-se uma leitura teórica, é um conhecimento como qualquer outro, conseguimos formular ideias, por vezes podemos até quase filosofar à volta de certos conceitos, e não quer dizer que isso não possa ser feito, e portanto a Bíblia também é um livro cheio de sabedoria que nos permite refletir. Mas temos que ser claros de que quando lemos a Palavra de Deus, por um lado, e estamos conscientes de que o Senhor Jesus vai voltar, então não restam dúvidas de que o conhecimento bíblico não pode ser um exercício teórico. E nós vemos aqui que Pedro, de alguma forma, mostra-nos os dois caminhos possíveis, não é? Porque só existem duas alternativas. Sem dúvida. Essas duas alternativas... Uma pertencendo ao bem e outra pertencendo ao mal. Elas estão expostas desde o princípio e aqui ele vai formulá-la precisamente desta maneira, dizendo: se nós queremos que o Senhor Jesus vai manifestar-se, se nós queremos que todas as coisas nesta terra onde arder, é a expressão clara que ele usa, através do fogo, então que pessoas não nos convencer, que é como quem diz... Como é que isto não vai marcar a nossa maneira de viver? No fundo, é o mesmo que dizer o seguinte: se eu creio, e a crença, portanto, é alguma coisa intelectual, abstrata até, eu creio, se eu realmente creio que o Senhor Jesus vai voltar, que a Palavra de Deus me ensina que esse grande dia acontecerá, eu não posso viver da mesma maneira, sabendo isso, que se não soubesse. Claro. Talvez um termo de comparação, e embora é uma comparação limitada, talvez eu já explique porquê, na medida em que nós não podemos olhar para a vinda do Senhor Jesus e esse dia como uma espécie de medo, mas nós sabemos que enquanto seres humanos, quando nos apercebemos que a nossa vida vai terminar, se alguém hoje, a mim ou a ti, Jorge, nos dissesse, tivesse a oportunidade de saber, ou nós soubéssemos, que só tínhamos uma semana de vida pela frente, como é que seria esta última semana da nossa vida? Eu estou absolutamente certo que, se fosse possível ter uma previsão tão exata, nós não íamos durante esta semana ter o mesmo estilo de vida, eu digo, fazer as mesmas coisas do que vamos fazer durante esta semana, porque à partida não estamos à espera que isso aconteça. Seguramente que nós não íamos fazer outras escolhas, íamos estar com a nossa família, íamos talvez preparar a nossa vida para essa despedida. Eu estou a dizer isto hipoteticamente. Ou então mostrar a nossa profunda revolta. Ou então, se calhar, a nossa índole ia se manifestar
e talvez aí íamos mostrar que a fé de que falamos, ela não estava tão profunda em nós, porque íamos revoltar-nos contra Deus, quem sabe? Essa seria uma outra possibilidade. Embora eu esteja a dizer isto aqui em jeito de hipótese, na vida de muitas pessoas isto não é uma mera teoria. Muitas pessoas, por exemplo, com doenças terminais, um dia chegam ao médico e o médico simplesmente anuncia-lhes: olha, tenho uma má notícia, neste momento a sua vida tem 1 mês ou 2 de expectativa. Isto é a realidade de muitas pessoas. Ora, porquê que eu estou a trazer isto aqui à nossa conversa? Porque, na verdade, quando uma pessoa toma consciência e ela crê profundamente de que a vida nesta terra, ela se encaminha para esse final glorioso, e de que quer eu esteja vivo, como diz o apóstolo Paulo, quer eu já não viva, na verdade eu vou testemunhar esse momento, porque se estiver entre os mortos serei ressuscitado, e se estiver entre os vivos então verei em primeira mão com os meus próprios olhos. Se eu creio nisto, se eu leio na Bíblia, não é apenas um romance como um outro livro qualquer que eu leio, em que uma história foi inventada, mesmo que eu goste de ler e ela seja inspiradora, então a minha vida, ela forçosamente tem que ser marcada por essa diferença. Em quê? Porque não dar aqui exemplos? Nos relacionamentos. É impossível eu relacionar-me com as pessoas à minha volta da mesma maneira se eu estiver convicto de que Deus virá a esta terra e de que eu e essa pessoa, ou essas pessoas com quem me relaciono, o nosso propósito é estar lá. Claro. Quando nós vemos pessoas que creem na volta de Jesus, vamos ser claros, dizer uma coisa, talvez até possa para algumas pessoas, se não para nós, ser incómoda. Mas se eu creio na volta do Senhor Jesus, se eu creio firmemente naquilo que está revelado e que Ele virá reunir o seu povo, os seus filhos, que irá chamá-los e que eles estarão com Ele eternamente, e depois eu tenho alguém que é meu irmão na fé, um familiar, e eu dou-me mal com essa pessoa, não gosto dela, trato-a mal, estas duas coisas não são compatíveis. Claro. É que não são compatíveis. Eu não posso crer que estarei na eternidade com aqueles que amam o Senhor e aqui eu não os amo. Então, a forma como nos relacionamos com os outros, mesmo na nossa família, ela tem que ser orientada através da percepção de que Jesus vai voltar. É por isso que Jesus vai dizer a muitos, apesar de terem parecido, não vos conheço. Não vos conheço. É exatamente isso. O Senhor Jesus diz, portanto em Mateus 25, exatamente, que alguns vão lhe dizer: então, mas nós não andámos a fazer isto e aquilo, e até batizámos, e falámos em teu nome, e até visitámos. E Jesus vai claramente dizer: pois, mas eu não vos conheço. Quer dizer, vocês praticaram algumas coisas, mas vocês não projetaram a vossa vida a partir deste momento, desta certeza. E por isso é evidente que essas pessoas ou fizeram-no por interesse próprio, ou fizeram-no bem a uns, mas mal a outros. Quer dizer, agora há uma panóplia de possibilidades, mas a verdade é que isso revela que muitas pessoas, ainda que conhecendo e sabendo a volta de Jesus, não estão a orientar a sua vida a partir desse conhecimento. Seria, portanto, usando a nossa parábola, se posso dizer assim, o equivalente a nós sabermos que a nossa vida teria uma semana e vivíamos na mesma, não alterávamos nada, vivíamos tudo igual. Quer dizer, ou nós não acreditávamos que isso ia acontecer, ou então, outra possibilidade é nós acharmos que a nossa vida está perfeita tal como está, não vale a pena alterar nada. Então o Senhor Jesus, através da palavra de Pedro aqui, no fundo ele apela-nos a que façamos uma transformação profunda na nossa vida e que essa transformação seja precisamente no sentido de reconhecermos que, porque sabemos que Jesus vai voltar em breve, a nossa vida é orientada por essa informação. Mesmo o investimento que fazemos nas coisas perenes, as coisas que ficam nesta terra, ou seja, em bens materiais e outros interesses do momento, esse investimento, o amor, o apego que pomos a essas coisas, para uma pessoa que realmente crê na volta do Senhor Jesus e que a vê aproximar-se, muda completamente. É interessante ver que Pedro aqui não fala em quantidade, não é? Mas fala de um grupo que vai estar pronto para esse momento, não é? E ele até diz, mas nós. Ele inclui-se, obviamente, que ele não está entre nós, não é? Ele aguarda a promessa, o cumprimento da promessa, mas ele diz, mas nós aguardamos novos céus, nova terra. Ou seja, quer o mundo viva, e nós sabemos que o mundo está cada vez a deteriorar-se mais e mais, a apodrecer, podíamos usar esta expressão, há sempre um grupo que vai estar pronto para a volta de Jesus. Sem dúvida. E esse grupo é precisamente o grupo desses que estão hoje, embora não sabendo quando Jesus vai voltar,
O apóstolo Pedro estaria longe de passar pela sua cabeça nesta altura que 1000 e muitos anos depois o mundo ainda cá estaria, mas ele já estava a orientar a sua vida a partir do conhecimento da volta de Jesus. E é isto que eu acho que é o grande apelo para nós como crentes na palavra de Deus. Organizemos a nossa vida não com medo da morte ou com medo do amanhã, mas organizemos a nossa vida a partir da esperança suprema de que Jesus em breve vai voltar. Então isso vai moldar o nosso caminho de uma forma muito profunda. Fica aqui o desafio: organize a sua vida sabendo que Jesus vai voltar e prepare-se de forma profunda, eficaz, completa para esse momento glorioso da volta de Jesus. Amanhã encerramos esta série de 5 episódios do Bíblia Fala. É sempre muito bom estar consigo e por isso fica o encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário aqui, nesta que é a sua rádio em Lisboa e em todo o mundo pela internet e também através do Hope Channel Portugal. Até lá.